Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Mais um dia abençoado, importante para a nossa vida, né? Estarmos vivos pela chance e a oportunidade que Deus nos concede. Nesse dia maravilhoso aqui, hoje é 16 de junho de 2026. Graças a Deus, né, por mais um dia de oportunidade de vida, onde muitos já partiram. E nessa manhã eu estava fazendo uma reflexão aqui na Bíblia Sagrada, que é o nosso manual de fé e prática, no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 9, a parábola do fariseu e publicano. Aqui tem um sentido da palavra muito importante para nós, para a nossa vida espiritual. Que Jesus aqui, o Filho de Deus, ele vai mostrar para o ser humano que o ser humano tem que servir a Deus de mente, de alma e de coração. E aqui nesse estudo tem dois personagens, o fariseu e o publicano. Então muitas das vezes a gente pensa que nós estamos agradando ao Altíssimo, que nós estamos servindo a Jesus de todo o coração, mas muitas das vezes nós não estamos. Por isso que a palavra de Deus é a palavra rema, a palavra revelada. Que Deus ele tem que, na sua palavra santa, se revelar para nós. E aqui, essa história muito linda começa assim. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então aqui muitas das vezes as pessoas, elas pensam que estão adorando a Deus de coração, muitas das vezes não estão. Nós temos que se examinar nós mesmos, se realmente a nossa mente, nosso coração está limpo diante do Senhor. Porque não são status, cargo, profissão, dinheiro, estudos que vai fazer com que o ser humano conheça a Deus, busque a Deus e tenha um encontro com Deus. O que vai fazer que o ser humano tenha um encontro e mude, as suas ações, é a humildade. É o ser humano ser humilde, porque é isso que agrada o Senhor Jesus, é um coração humilde. Porque muitos estão até falando de Deus, se vestindo como homem de Deus, mas Deus sonda a mente e os corações. Ele sabe quem realmente está servindo Ele. E aqui Jesus dá um ensinamento muito severo, um ensinamento muito sério, que a vida cristã ela não é de qualquer jeito, de qualquer maneira que nós vamos servir o Senhor, mas é um coração humilde, um coração que olha para o próximo com amor, com empatia, com bondade, com misericórdia do próximo. Porque ajudar o próximo não é só dinheiro não, é suas ações, é na casa, é na igreja, é no trânsito, é em todos os lugares que nós formos. E aqui Jesus ele coloca aqui essa parábola aqui muito séria, porque nesse tempo aqui, nós sabemos que Jesus ele
deu várias advertências severas para os fariseus, porque eles falavam, mas eles não faziam o que eles falavam, eles faziam o contrário do que eles falavam, porque se eles fizessem o que eles falavam, diante de Deus eles estavam bem e entraram no reino de Deus. Então aqui Jesus fala aqui, ó, propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmo por se considerarem justos e desprezavam os outros. Então, Deus ele vê tudo. O Deus onisciente, só Deus é onisciente, que sonda as mentes e os corações. Esses homens aqui, fariseus, eram só homens iletrados. Só iletrados. Então nós temos que ter cuidado. Porque nós não podemos ser pessoas iletradas, só ter letra na mente e o coração sujo. Esses fariseus eram iletrados. Eles só tinham letras. Eles confiavam em si mesmos, não confiavam em Deus. Então a pior coisa que tem é um homem confiar em si mesmo e não confiar em Deus. Pode orar, pode jejuar, pode ir até para a casa de Deus, para o templo. Mas Deus sabe de todas as coisas. Deus vê todas as coisas. Ah, eu sei de tudo, não sabe de nada. Só quem sabe de todas as coisas é Deus. Ele é o mestre. Jesus é o mestre. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. E aí, sobe os dois. E Deus está observando tudo. O que Deus mais vai pegar profundo aqui deles dois é a intenção. A intenção do coração. Quando você está no seu veículo, e você vai numa via reta, lá na frente vai ter uma curva para a direita e você vai ligar a seta. E a sua seta traseira vai dizer a intenção para onde você vai manobrar ou dobrar, para a direita. Então a sua intenção da seta, você está avisando o condutor que vem atrás de você que você vai virar à direita. Então aqui, uma coisa que ninguém, o Deus que eu sirvo, ele nunca foi enganado por ninguém, nunca vai ser enganado. Deus não pode ser enganado por ninguém, porque ele é o Todo-Poderoso, que sabe de tudo, que vê tudo. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Então o ser humano tem que ter cuidado até a forma como é que ele está orando. Muitos estão orando aí, estão agradando a Deus, mas muitos estão fazendo orações, não está agradando a Deus. Oração de desprezo. Ah, irmão Márcio, me enganaram, me traíram, me abandonaram, me atacaram, me desprezaram. Mas você não pode se igualar a eles. Deus está mostrando aqui a diferença verdadeiramente de uma pessoa que agrada a ele e de uma pessoa que desagrada a ele. E aí, esse fariseu está dentro do templo fazendo uma oração, mas uma oração que não agrada a Jesus. E ele ainda diz mais: jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. Então aqui está um segredo muito forte, ó. Tem orações, tem a atitude de dar o dízimo, né, de entregar a oferta, que não agrada a Jesus, que não vai te justificar. Porque quem nos justifica é a nossa humildade, crendo na tristeza que Jesus passou, na sua dor, na sua morte, na sua ressurreição. Então tem a atitude do ser humano que não agrada a Deus. Aí você tem que se examinar. Senhor, realmente estou te agradando, Senhor, com as minhas orações, com as minhas ações, com as minhas obras. Porque muitos estão fazendo obra de Deus, mas não está agradando a Deus. Se você faz a obra de Deus e despreza o próximo, rejeita o próximo, não ama o próximo, tu tem raiva, tu tem ódio do próximo, está perdendo tempo. Tem que se examinar, tem que mudar, tem que refletir. Senhor, me limpa, meu Deus, meu coração. Porque esse fariseu aqui só servia a Deus de mente, mas o coração dele estava sujo. E Jesus, sendo o maior profeta de todos os tempos, que pregou histórias, parábolas, grandes pregações, trouxe as boas notícias da salvação para o ser humano. Jesus está dando esse grande ensinamento aqui, ó. E como o ser humano ele tem que ser, que ele tem que fazer para ele ser justificado.
É muito sério servir a Deus. É muito sério servir ao Altíssimo. Não vai ser de qualquer jeito, de qualquer maneira, que o ser humano vai agradar a Deus. É um propósito. Jejum 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Então você vê aí que as suas orações, o seu dízimo, suas orações, o seu dízimo, não pode te justificar diante de Deus. O publicano, estando em pé longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Aqui é interessante que está um pertinho do outro. Mas o publicano, ele se sentia um homem tão sujo na presença de Deus, tão sujo, que ele queria ser purificado, que as suas dores, suas tribulações, né, suas adversidades que ele estava passando, ele queria que Deus tirasse. Então muitas das vezes é assim, nós temos que ir para a presença de Deus, para Deus nos ajudar. E a gente tem que ser humilde, porque só vai entrar na presença de Deus quem for humilde, de coração. E esse publicano aqui, não só a mente dele, mas ele está entregando o seu coração para Deus purificar. E quando o homem, ele entende na sua alma, na sua mente, que ele tem que fazer a própria vontade de Deus, Deus purifica o coração, aí sim as suas ações, suas atitudes vão ser mudadas. E a pessoa não vai agir como um fariseu. Aí Jesus fala aqui, ó: o publicano, estando em pé longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Me ajuda, Senhor. Me ajuda nas minhas adversidades, nas minhas dificuldades, Senhor. Me ajuda, Senhor, estou sofrendo. Então, muitas vezes a pessoa tem que ser assim. Tem que chegar com Jesus no seu quarto. Eu estou aqui no fundo do quintal fazendo aqui essa pregação. No seu quintal, na sua casa, sozinho. Você não precisa ficar desprezando os outros. Você tem que olhar para si mesmo e dizer: hoje eu vou me entregar para o Senhor. Vou viver a entrega total. Eu sou do Senhor. Deixei muita gente me enganar, me bajular. Eu fazia coisas que aparentemente eu pensava que estava agradando a Jesus, mas não estava. E eu tomo uma decisão para mudar. Ter uma mudança radical na minha vida espiritual. Aí Jesus fala aqui no final, ó, Lucas capítulo 18, versículo 14: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa. Quem? O publicano. E não aquele, o fariseu não foi justificado. Porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então o que agrada o coração de Jesus é essa pessoa humilde. É uma humildade verdadeira. Que você vai fazer a própria vontade de Deus. Deus não falou para amar, então ame. Deus não falou para tratar as pessoas com bondade, trate com bondade. Não é para ter misericórdia do próximo, tenha misericórdia do próximo. É para ter empatia, tenha empatia do próximo. Então, aqui está um grande segredo. Se você orar de mente, jejuar de mente, der o dízimo de mente, para querer se aparecer para os outros, e desprezar o próximo, que você é uma pessoa superior a todos, não vai agradar a Deus. Agora, se você orar de coração humilde, vem aqui, Neto, com o vovô. Senta aqui, senta e vovô, estou fazendo a live, fica calado e fica calado. Então, se você orar, é o meu neto abençoado, fica calado e vovô fazendo uma live. Se você orar de coração calado, e você fazer as suas orações com humildade, e amar o Senhor Jesus de coração, e amar o Senhor, fala, amar Jesus, de coração, de mente, e de atitudes, Ele vai receber você de coração. Então, se você jejuar, tá bom, eu vou botar na live. Se você jejuar, orar, der o dízimo, oferta, de coração na humildade, não está desprezando o seu próximo, Deus ele vai aceitar, em primeiro lugar, a sua alma, porque a sua alma é mais importante, o seu coração é mais importante, né, do que as orações, do que os dízimos, o jejum, a oferta. Porque no momento que você, né, se coloca em aplicar o seu coração e em servir o Senhor
de coração e deixar de desprezar o próximo, você vai ser recebido por Deus e vai ser uma pessoa bem-sucedida, em nome de Jesus, tá bom? Deus te abençoe poderosamente. Fala aí, a paz do Senhor Jesus. Fala, eu sou um grande pregador da palavra de Deus. Fala aqui está vovô Márcio. Fala aqui, ei Tobi. Vai São Luís. Família São Luís. Amém. Amém.